Há pessoas que não conseguem fechar os olhos para dormir, porque o medo dos pesadelos é pior do que o cansaço. Outras que não sabem amar sem se destruir. E há aquelas que carregam tanto sofrimento guardado que, um dia, simplesmente explodem. 1 em cada 4 pessoas no mundo enfrentará algum transtorno mental ao longo da vida. Mas as estatísticas não contam o essencial. Por trás de cada crise psicológica, de cada episódio de loucura, existe uma história brutal que ninguém viu acontecer. O que acontece quando o passado se torna uma prisão tão cruel que a única saída parece ser a loucura? Mas será que é mesmo loucura ou é apenas a última defesa desesperada de uma mente que já não aguenta mais? Hoje vamos explorar como o trauma extremo, o abuso sistemático e as experiências brutais podem empurrar alguém para o abismo da desconexão mental. Não é um caminho súbito. É uma descida lenta, degrau por degrau, construída com cada golpe, cada humilhação, cada momento em que o mundo se mostrou cruel demais para continuar são. Se esse tema te intriga, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque aqui, no Psicologia em Foco, exploramos as profundezas da mente humana, menos sem medo das perguntas que doem. Imagine ser uma criança de 7 anos. Você chega da escola e não sabe qual versão do seu pai vai encontrar. O que sorri ou o que explode por causa de um prato mal lavado. Cada dia é uma roleta emocional. O cérebro infantil tenta criar padrões, prever o perigo, entender o caos. Mas não há lógica. Apenas medo misturado a um amor condicional. Essa é a realidade de milhões de pessoas que crescem em ambientes de abuso imprevisível. E aqui está o ponto crucial. O cérebro humano é feito para se adaptar. Ele cria mecanismos de sobrevivência brilhantes e assustadores. Dissociação, hipervigilância, amnésia seletiva, personalidades fragmentadas. O que chamamos de sintomas de loucura são, na verdade, estratégias geniais de um cérebro tentando desesperadamente não se quebrar. Uma criança que se desliga emocionalmente durante o abuso não está danificada, está sobrevivendo da única forma que consegue. Um adulto que não confia em ninguém não está louco, está apenas protegendo a criança ferida que ainda vive dentro dele. Mas há um limite, sempre há. E quando esse limite é ultrapassado, quando o passado pesa tanto que o presente já não consegue sustentá-lo, algo se parte de um jeito profundo e assustador. Vamos voltar ao início, porque ninguém nasce com a loucura. Ela é construída, alimentada, cultivada, no silêncio de lares, onde os gritos são rotina. E o afeto é um luxo que se conquista à base de dor. Quando uma criança sofre traumas repetidos entre o nascimento e os 7 anos, seu cérebro literalmente se reconfigura. Metáfora. Neurociencial. Pesquisas mostram algo devastador. O hipocampo pode encolher até 18% em crianças expostas a abuso crônico. A amígdala cresce de forma descontrolada. O córtex pré-frontal, responsável por empatia, planejamento e controle emocional, deixa de se desenvolver corretamente. O cérebro fica preso no modo sobrevivência permanente. E a família, muitas vezes, é o primeiro campo de batalha. Um pai alcoólatra, que alterna ternura e violência. Uma mãe deprimida, incapaz de enxergar além da própria dor. Ou pior, o abuso direto, físico, sexual, psicológico, que destrói não apenas o corpo, mas a própria noção de segurança. A sociedade também falha. Quando uma criança traumatizada chega à escola com comportamentos estranhos, não recebe ajuda menos. Recebe rótulos problemática, difícil, diferente. E cada rótulo é mais um tijolo no muro que a separa do mundo que poderia tê-la salvado. Agora leve isso para a vida adulta. Essa pessoa que cresceu no caos carrega dentro de si uma guerra constante. Por fora, talvez tudo pareça normal. Trabalho, relacionamentos, rotina. Mas por dentro, há uma bomba relógio, feita de dor não processada. Cada relacionamento amoroso vira um campo minado. Quando você nunca aprendeu
O que é amor saudável? Sua bússola emocional está quebrada. Confunde obsessão com paixão. Controle com cuidado, dor com intensidade. Sabota o que é bom, porque não acredita merecer. As emoções se tornam tsunamis imprevisíveis. Um comentário neutro pode soar como um ataque. A tristeza vira um buraco negro. E a raiva, acumulada por anos, explode de formas destrutivas. E aqui está a armadilha mais cruel. Quando você finalmente busca ajuda, encontra profissionais que não compreendem o trauma complexo. Recebe remédios que silenciam os sintomas, mas não tocam as raízes. E então se pergunta, desesperado, sou eu o problema? Estou realmente louco? Existe algo em mim que está quebrado demais para consertar? Mas aqui vem a revelação que muda tudo. A loucura não é o inimigo. É o mensageiro. É o alarme de incêndio tocando quando a casa já está em chamas. Imagine sua psique como uma casa antiga. Cada trauma é uma rachadura, uma janela quebrada. Durante anos, você tenta consertar com fita adesiva. Finge que está tudo bem, enquanto o vento gelado atravessa as paredes. Você sorri. Quando te perguntam, tudo bem? Diz, estou bem, enquanto por dentro está gritando. Funciona, produz, existe, mas não vive. Apenas sobrevive. Até que chega o momento em que a casa não aguenta mais. As paredes cedem. E vem o colapso. O episódio psicótico. A crise nervosa. O momento em que você perde a cabeça. Mas ouça com atenção. Esse colapso não é fracasso. É rendi. Ou é a mente dizendo: não consigo mais fingir. Preciso de ajuda. Preciso que alguém veja o que realmente aconteceu aqui. Carl Jung dizia: a loucura é, às vezes, uma reação adequada a uma realidade insuportável. Quando a realidade é brutal demais para ser suportada. Desconectar-se não é fraqueza a menos. É o último mecanismo de defesa antes da destruição total do eu. Chega o momento inevitável. Depois de anos carregando peso, algo finalmente quebra. Pode ser a morte de alguém querido, uma traí, ou o aniversário de trauma que o corpo lembra, mesmo que a mente tenha esquecido. Ou apenas uma terça-feira qualquer, em que a mente diz, chega. Deixa eu te contar a história de Maria. 32 anos. Trabalho estável. Vida aparentemente funcional, mas toda noite ela pedia a Deus para não acordar. Até que um dia, o corpo atendeu ao pedido. Começou sutilmente. O reflexo no espelho parecia estranho. A própria voz soava distante. As mãos pareciam de outra pessoa. Maria percebeu que estava vivendo como um fantasma, menos assistindo alguém viver a sua vida. Isso é despersonalização total. O cérebro, sobrecarregado por décadas de abuso não processado, ativou um último recurso. Se não posso fugir do mundo, fujo de mim mesma. Os amigos diziam que ela estava esquisita. Os médicos falavam em esquizofrenia, psicose, mas a verdade era mais humana. Sua mente ergueu uma parede de vidro entre ela e a dor, porque lembrar do que viveu era simplesmente insuportável. Maria me disse algo que nunca esqueci. Eu não perdi a cabeça. Ela me deixou, porque era o único lugar onde ainda doía estar. O que realmente acontece no cérebro durante esses episódios? A neurociência tem respostas. Quando alguém vive traumas extremos e repetidos, ocorre a fragmentação do eu. Não é possessão, é neurobiologia, em modo de emergência. Freud já intuía isso ao falar de repressão. Memórias dolorosas não desaparecem menos, apenas se escondem no inconsciente, influenciando tudo em silêncio. Jung falava em complexos autônomos, partes da personalidade formadas em torno de feridas intensas. Existe a criança abusada, o adolescente revoltado, o adulto que tenta funcionar, todos coexistindo, empurrando em direções opostas. Bessel van der Kolk provou algo essencial. O trauma não é armazenado como memória narrativa, mas como sensação corporal, fica preso no sistema límbico. Por isso, uma pessoa pode não lembrar conscientemente do abuso,
Mas o corpo lembra. Um cheiro, um tom de voz, uma postura a menos, e o corpo reage como se o perigo estivesse acontecendo de novo. Esses sintomas não são defeitos. São adaptações inteligentes de um organismo tentando sobreviver ao impossível. A pergunta que realmente importa é: dá para sair disso? A resposta é sim, mas não como prometem nas redes sociais. A cura é profunda, dolorosa e nada linear. Você vai avançar 3 passos, recuar 2 e continuar tentando. Isso é cura real. O primeiro passo é entender: o passado não é culpa sua, mas a cura é sua responsabilidade. Ninguém pode fazer esse trabalho por você. A terapia especializada em trauma é fundamental. EMDR, que ajuda a reprocessar memórias presas. Terapia somática, que trabalha com o corpo. IFES, Internal Family Systems, que ensina a dialogar com as partes fragmentadas. Se trata de superar o trauma, mas de integrá-lo, reunir os pedaços dispersos e construir uma narrativa em que você deixa de ser vítima e se torna sobrevivente. O corpo precisa participar desse processo. Yoga, meditação adaptada ao trauma, exercícios que o reconectem com a sensação de estar seguro dentro de si. E acima de tudo, é preciso pertencer, encontrar uma comunidade que entenda, romper o isolamento. Porque ninguém está danificado demais para ser amado. Bock está ferido. E feridas podem cicatrizar. Existe uma verdade universal. A loucura não é o oposto da sanidade. É sua irmã, desesperada. É o último recurso da mente, quando todas as outras estratégias falham. Vivemos numa sociedade que trata a saúde mental como um interruptor. Ou você está bem, ou está louco, mas a realidade é um espectro. Todos temos rachaduras. Todos carregamos dores. A diferença está no peso e nos recursos para suportá-lo. Quem perdeu a cabeça não é diferente de mim ou de você. É alguém que carregou mais do que o suportável por tempo demais. E quando a mente se quebrou, o corpo apenas gritou o que a voz nunca conseguiu dizer. A lição não é temer a loucura, mas desenvolver compaixão radical pelo sofrimento humano. Entender que por trás de cada comportamento irracional há uma lógica de sobrevivência, menos se você conhecer a história completa. E talvez, se começarmos a tratar o trauma com a seriedade que ele merece, menos pessoas chegarão a esse ponto de ruptura. A loucura não é inevitável. É prevenível. Mas, só se pararmos de fingir que não vemos. Deixo uma pergunta. Quanto sofrimento invisível caminha ao seu lado todos os dias, sem que você perceba? A pessoa no supermercado que evita o olhar. O colega sempre tenso. O familiar que todos chamam de difícil. Que batalhas internas essas pessoas estão travando? O passado brutal existe e empurrou milhões para o abismo da desconexão mental. Mas também existe a possibilidade da cura, da reconstrução, do renascimento. Não há garantias de finais felizes, mas há caminhos para algo melhor que apenas sobreviver. Há formas de pegar os fragmentos quebrados e criar algo novo. Hoje, Maria consegue se olhar no espelho e se reconhecer, não sem esforço, mas viva, inteira, o suficiente para continuar. Se essa reflexão te tocou, compartilhe este vídeo. Talvez ele chegue a alguém que precise lembrar que a loucura não é o fim da história, menos às vezes. É o começo da verdadeira compreensão. Inscreva-se no Psicologia em Foco, ative o sininho e curta o vídeo para que mais pessoas encontrem este conteúdo. Porque a loucura não é o fim da sua história. É o ponto onde a verdadeira cura começa.